Então, oficialmente, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a essa aula, né? Essa aula acontece toda segunda-feira, às 9 horas. Ela é uma aula focada para a gente discutir, né? Conversar sobre as mudanças no mercado de certificação digital, né? Sobre vendas, prospecção, para vocês poderem transformar a empresa de vocês uma empresa de alta performance. Então, toda segunda-feira a gente faz no mesmo horário. Quem quiser receber o link, a gente tem um grupo também que a gente coloca o link lá todo dia, né? No domingo a gente lembra também que vai ter a aula segunda-feira. E o que que a gente vai ouvir, né, hoje? Para quem que é essa aula de segunda-feira? Para todo mundo que trabalha no mercado de certificação digital. Então, desde o AGR, né, os diretores, comercial, né, quem trabalha mexendo com o certificado digital dentro de uma R ou de uma C, essa aula é para vocês. E o benefício é onde a gente aprende abordagem diferente, né? Hoje o tema ele vai ser um tema bem específico, mas a gente conversa também aqui sobre técnicas de venda, sobre como quebrar as objeções, né? Então a gente entender um pouquinho mais sobre esse mercado, que é um mercado bem específico e que vai haver grandes mudanças agora nesse mercado. A aula semanal é uma aula que acontece toda semana, como eu falei. Então, a gente tem aqui vários temas abordados. Hoje a gente vai falar sobre as tendências de 2025, que vai acontecer muita coisa agora, né, no mercado de certificação digital. E a gente vai aprender sobre as mudanças no mercado em 2025. Então, qual que é a promessa da aula hoje aqui na nossa aula, né? A gente vai entender as mudanças do mercado de certificação digital em 2025. Então, hoje a gente vai falar sobre o que que é o selo eletrônico, o que que é uma R eletrônica, né, o selo digital também, selo eletrônico, selo digital, quais são as suas funcionalidades, quais impactos isso vai causar, vai trazer para o mercado de certificação digital, apresentar as razões por que que o selo digital vai ser implementado aqui no Brasil, né? Por que que o ITI quis colocar isso aqui no Brasil, quais são os benefícios, e discutir um pouquinho como essas mudanças vão transformar o mercado de certificação digital e a segurança aqui no nosso país, né? E por quem sou eu, né? Falando um pouquinho de mim, meu nome é Loiane, para quem não me conhece ainda. Eu trabalhei 4 anos dentro de uma grande AC, no Brasil, e nesses 4 anos eu passei por várias locais que eu trabalhei, né? Mas sempre trabalhei na área de vendas, então eu tenho 15 anos no ramo comercial, 4 deles nessa grande AC, e lá eu comecei como júnior, depois fui para sênior, pleno, depois sênior. Meu último cargo dentro da empresa foi como hunter, então eu prospectava autoridades de registro para trazer para dentro da empresa. E nesses 4 anos eu desenvolvi uma técnica muito grande, assim, com relação ao certificado digital. Então, tudo que eu passo aqui para vocês é de muito estudo, né? E por isso que eu levei mais de 3 milhões de faturamento para a empresa no período que eu fiquei lá. E eu queria perguntar aqui que vocês me respondessem no chat de vocês, aqui no chat, se vocês sabem, se alguém sabe sim ou não, o que que vai acontecer agora em 2025, se vocês estão sabendo das mudanças, me fala aqui no chat se sabe sim ou não. Que eu vou compartilhando minha tela aqui com vocês para a gente entrar no conteúdo. Só para me entender em que momento a gente está aqui, se está todo mundo sabendo ou não sabe, ou sabe, mas sabe mais ou menos o que que vai acontecer enquanto eu compartilho a minha tela. Ó, Camila falou que não tá sabendo. Vagamente, mas li a respeito sobre a R eletrônica. Boa. Então eu vou contar para vocês, né, o que que vai acontecer. Gente, o chat está à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida também no decorrer da apresentação, pode ficar à vontade, levanta a mão ou escreve no chat também. O Jax falando aqui que sabe que o A1 vai ser desativado e que os certificados digitais para pessoa física serão gratuitos. Tem muita gente que tem essa dúvida com relação ao certificado de pessoa física. Ótimo. Então, vamos falar aqui sobre a introdução, né? Para a gente iniciar tudo, o que que é um certificado digital, né? Então, o certificado digital é um sistema de autenticação eletrônica que garante a identidade de pessoas, empresas no meio digital,
né? Ele utiliza criptografia para validar documentos, transações e acessos. E por que que o certificado digital ele é essencial hoje no mercado, né? O que que isso faz a gente diferenciar por que que a gente está trabalhando nesse mercado? A principal coisa é a segurança, né? Ela protege contra fraudes, falsificações, né? Autenticidade, né? Garante que aquela pessoa que ela está assinando o documento, então garante que documentos assinados digitalmente sejam realmente legítimos. Validade jurídica, equivale a uma assinatura manuscrita, né? Então, hoje, o certificado digital é a mesma coisa de você estar assinando manuscrito, ir lá no cartório fazer reconhecer firme. Então, isso a gente tem essa garantia jurídica hoje no mercado de certificação digital. E qual que é a grande diferença, então, do selo, né, e um certificado digital? O selo, ele vai funcionar como um carimbo digital. E ele foi criado para garantir a procedência e integridade do documento eletrônico e é exclusivo para pessoas jurídicas. Normalmente eu sempre dou o exemplo. Hoje o certificado da linha A, quando a gente fala A1, A3, né, o A2, a gente está falando em A de assinatura. E quem assina hoje um certificado digital, quem faz uma assinatura é uma pessoa física, né? Uma pessoa jurídica não faz assinatura. Então, quando a gente fala linha A, assinatura é como se você tivesse assinando. Se você pegar hoje um documento com certificado A1, né, pessoa jurídica, você consegue assinar. Mas pessoa jurídica não assina. Quem assina é uma pessoa física. Então, o certificado digital é mais amplo, funciona como uma identidade digital. Então, é uma identidade de uma pessoa física, né? E permite assinaturas, acesso a sites públicos e privados de maior gerenciamento, entre outras funções, e o certificado pode ser utilizado por pessoas físicas ou jurídicas. Então, as mudanças no mercado em 2025, né? A gente vai ter a digitalização acelerada de serviços públicos e privados, a adoção do selo eletrônico para modernizar e tornar a certificação digital mais eficiente, a implementação da R eletrônica para facilitar a emissão dos certificados digitais e como que essas mudanças hoje vão afetar as empresas. Eu digo empresa tanto as ARs quanto as empresas que hoje utilizam o certificado digital, né? As ARs vão ter um prazo, né, de implementação das novidades do ITI, que essa expectativa é até que 2019 todas já estejam operando conforme a regra nova do selo eletrônico. Então a gente vai começar agora, esse ano de 2025, e as ARs vão ter um período de 4 anos para poder se organizar e implementar o processo dentro da AR, né? Os processos de autenticação serão feitos apenas pelos representantes legais. Então, hoje, para você fazer a mudança do A1 para o selo eletrônico, vai ter que ser o representante legal da empresa para fazer essa mudança, se não caso contrário do que é praticado hoje, já que nem sempre eles são os responsáveis legais pelo certificado digital. Então, a mudança vai começar agora, tem um prazo para a gente fazer adaptação e somente os representantes legais vão poder fazer essa mudança no certificado digital da empresa deles. E falando então agora, né, falamos sobre o que que é, né, a evolução, o que que é uma diferença, e vamos falar então sobre o selo eletrônico, né? O que que é o selo eletrônico? Isso, por que que o INPI está inventando, né, essa questão do selo eletrônico, como que vai funcionar isso? Então aqui eu vou explicar um pouquinho como que funciona, né? O selo eletrônico, ele é uma evolução do carimbo do tempo. Ele autentica digitalmente documentos, registros e transações, substituindo a necessidade de assinaturas individuais e garantindo a validade jurídica e a automática de processos digitais. Então, hoje, o que que vai acontecer, né? O porquê que o Instituto, o ITI, colocou essa forma de trabalhar? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui que vai ficar mais fácil. Então, por que que o ITI vai adotar o selo digital no Brasil? Por que que a gente vai deixar de utilizar o A1 como assinatura e a gente vai colocar o selo digital para funcionar? Né? O ITI, ele implementou essa novidade no mercado, eles adotaram essa novidade no mercado. Primeiro, redução da burocracia. Elimina as necessidades de múltiplas assinaturas digitais
e permite a autenticação automática de documentos em cartórios, órgãos públicos e empresas. Então, a gente vai conseguir fazer isso automático, né? A implementação do selo digital vai automatizar alguns processos que hoje são. A gente sabe que o certificado digital ele facilita a vida do dia a dia, mas a gente vai conseguir automatizar ainda mais o processo de certificação digital, tanto em empresas e privadas e empresas públicas também. A segurança e a confiabilidade garante integridade, autenticidade e datação de registros digitais. A gente vai conseguir fazer o acompanhamento datado. Então, tudo vai ser acompanhado pelo ITI. Hoje o ITI consegue, né, fazer identificar os certificados, né? Eles têm toda a questão da auditoria, normas em compliance, mas com o selo digital vai ter uma segurança ainda maior e uma confiabilidade do mercado ainda maior, porque vai ser muito mais seguro. E vai impedir, né, contra as fraudes e alterações indevidas de documentos. Então, com o selo digital, não vai conseguir fazer nenhum tipo de alteração, né? Se entrar algum hacker, alguma coisa assim nesse sentido, não vai conseguir alterar aquele documento que já foi carimbado pelo selo digital. Adoção pelo setor público e privado. A gente vai facilitar a digitalização de documentos públicos, contratos e certidões. Gente, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas só dando um spoiler para vocês, o selo digital ele vai abrir muita porta, ele vai abrir muito mercado para o mercado de certificação digital. Então, as ARs que começarem a se preparar agora, começarem a implementar agora a mudança, em vez de deixar para, é lá em 2027, 2028, eu penso nisso, eu acho que vai ser difícil eu fazer isso agora, né? Vou ter que ter um gasto nessas mudanças. Se você começar a pensar agora nessas mudanças e já implementar, quando chegar em 2029, você vai estar tirando de letra. Então, você entendendo onde a sua R pode atuar, né, com a mudança que vai acontecer, vocês vão conseguir sair na frente de várias outras ARs que ainda nem sabem o que que é um selo digital, por isso que aqui é legal, vocês estão aqui aprendendo juntamente comigo. Confesso que eu ainda também estou aprendendo um pouco sobre o selo digital. Quando eu trabalhava na antiga C, eles falavam muito sobre esse processo, começou a falar lá em 2023 sobre essa mudança, então a gente participou do Certifora em 2023 e 2024, eles já haviam batendo nessa tecla sobre a mudança. Então, como a gente aqui no Brasil as coisas acontecem, querendo ou não, um pouco devagar, é por isso que eles deram esse prazo até 2029 para a gente poder se adaptar e as empresas também. E, gente, conformidade com padrões internacionais. Então, a gente vai alinhar o Brasil hoje às práticas que são utilizadas na União Europeia e nos Estados Unidos. Então, eles já utilizam esse modelo de selo digital há bastante tempo, né? Então, a gente vai conseguir ter uma conformidade com padrões internacionais. Isso também vai dar uma confiança maior no nosso mercado. E exemplos práticos com relação ao selo eletrônico. As certificadoras já estão credenciadas a utilizar o selo eletrônico, aí precisa verificar com a sua AC, né? A mudança vai começar a ocorrer a partir de junho ou julho, se não me engano, mas eu acredito que é em junho agora de 2025. Então, as ACs já estão se preparando para essa mudança. Aí você precisa ver com a sua AC como que vai ser implementado isso dentro da sua R. Então, a partir de junho começa a mudança e aí vocês cada um precisam ver como que vai ser feita essa mudança dentro da sua AC, para vocês poderem se preparar dentro da R de vocês. Então, um exemplo com relação aos cartórios digitais. Autenticação de certidões online, sem a necessidade de idas presenciais. Gente, imagina hoje você em vez de precisar ir num cartório, eu vou dar um exemplo agora, porque meu sobrinho nasceu terça-feira, no dia 1º de abril. Não é mentira, ele nasceu no dia 1º de abril, e aí meu cunhado falou assim: não, eu tenho que ir lá no cartório fazer o registro do menino e tal. Tem alguns hospitais que fazem, né? Mas precisa ir lá para poder fazer. Imagina você fazer um registro, uma certidão online sem precisar ir num cartório, né? Então, isso vai trazer agilizar o processo digital dentro dos cartórios, dos órgãos públicos. O Juliano falou, Loiane, esse selo eletrônico que está sendo implementado agora é praticamente o mesmo selo que é usado nos cartórios? Sim, é bem parecido, que é o selo do tempo, né? É bem parecido. Aí ele vai ser
certificado digital. Ele vai ter algumas outras mudanças, porque hoje os cartórios, eles não precisam ter todo um processo de guarda desses selos, né? Então, o ITI, mais para frente eu vou explicar para vocês, o ITI, eles têm toda uma regra para poder armazenar esse selo digital. Órgãos públicos, emissão digital de alvarás, licenças, né, certidões. Imagina hoje ter uma emissão digital de alvará, de todos os alvarás que são feitos, porque não são todos os TJs, né, os órgãos públicos que são digitalizados, isso vai agilizar bastante. E com relação ao mercado de empresas, né, o B2B, registro automático de contratos e notas e documentos fiscais. Então vai ajudar muito o contador também, que vai ser o processo vai ser mais automatizado, né? Às vezes o contador demora um dia para subir documento de cliente e tal, e juntar todos aqueles documentos, então vai ser mais automático e mais simples para os escritórios de contabilidade, né? E uma coisa que eu quero perguntar aqui: o selo eletrônico será para cada PJ, cada pessoa jurídica vai precisar de um selo eletrônico? Sim. O selo eletrônico será utilizado por cada pessoa jurídica que necessita, né, autenticar documentos digitalmente de forma automatizada. Então, muita dúvida quando surgiu o processo do selo. Ai, eu vou falar comercialmente porque sou do comercial, né? A nossa preocupação era acabou, né? Não vai ter mais comercialização de PJ, né? Vai acabar o A1. O que que a R vai fazer agora? Vai comercializar o quê? Vai ter um selo e agora, como é que vai ser feito? Mas vai ser da mesma forma. Cada PJ vai precisar de um selo digital. E empresas vão precisar, né, adquirir o selo. Que eu quero explicar aqui para vocês, gente, que cada AC, né, cada R vai ter o seu processo de comercialização, né, vai adotar a forma comercial que ela vai querer trabalhar com o selo eletrônico. Então, o que eu estou explicando aqui é de uma forma bem genérica, né, para vocês entenderem o que é o selo eletrônico, mas aí vocês vão ver com a AC de vocês como vai ser comercializado isso. Então, cada CNPJ poder obter um selo eletrônico vinculado à sua identidade digital, né, permitindo a autenticação automática de documentos e registros. Pode ser, não é 100% certeza, mas quase 90%, que o PF pode ser que ele seja gratuito. Tem algumas ACs que já estão bonificando os clientes com certificado em nuvem, né, para se prepararem para a mudança que vai ter no selo digital. Então, o PF ele vai ser todo cliente que tiver o PJ, o selo digital, vai precisar ter uma identidade. Então, vai ser meio que uma casada, né? Porque quem assina pela pessoa jurídica é a pessoa física. Então, essa é a mudança também. Todo certificado PJ precisar, o selo eletrônico vai precisar de uma identidade digital permitindo a autenticação do documento, né? Uso em larga escala para órgãos públicos e empresas privadas. Cartórios, prefeituras e órgãos públicos terão selos próprios para validar certidões, licenças e documentos administrativos. Então, vai ser um selo específico para esse órgão público. Então, o processo da licitação, né, quem participa de licitação, vai ser completamente diferente do que é praticado hoje. Empresas poderão usá-lo para validar contratos, notas fiscais eletrônicas e outros documentos empresariais. Então, vai ter outra forma que você vai poder trabalhar com o selo eletrônico. Substituição gradual da assinatura digital manual. Em vez de um certificado digital individual ou CPF ou CNPJ sendo usado em cada transação, o selo eletrônico permite que um sistema ou entidade valide documentos automaticamente sem a necessidade de assinaturas repetitivas. Então, não vai precisar ficar acessando várias vezes, repetindo várias vezes, vai ser tudo praticamente automatizado com o selo digital. E para empresas, né? Vamos fazer a perguntinha aqui: como que ele vai ser armazenado? Então, o que eu expliquei com relação ao armazenamento. O selo eletrônico deve ser armazenado de forma segura e em conformidade com a legislação do ITI, garantindo integridade e inviolabilidade,
As principais formas de armazenamentos vão incluir o quê? Então, aqui, em servidores protegidos e certificados. Então, empresas e órgãos que utilizam o selo eletrônico deverão armazená-los em servidores protegidos por criptografia e mecanismos de controle de acesso. Né? A infraestrutura deve seguir os padrões de segurança da ISO 27001 e criptografia da RSA. Eles vão ter que ser armazenados em HSM, né, que é um dispositivo especializado que armazena chaves criptográficas com alta segurança, sendo amplamente usado para armazenar certificados digitais e selos eletrônicos. Então, vai ser praticamente armazenado na nuvem, né? Na nuvem e em sistemas certificados. Empresas que optarem por armazenamento em nuvem devem usar provedores que atendam aos requisitos do ITI, garantindo proteção contra acessos não autorizados e fraudes. E com monitoramento e auditorias contínuos. Então, o ITI vai exigir, né, que todas as entidades que utilizam o selo eletrônico mantenham logs de auditoria, garantindo rastreabilidade e conformidade. Então, hoje, normalmente, quem é o responsável pelo armazenamento dos certificados digitais são as ACs, né? Então, as ACs que vão ficar preocupadas, né, com esse armazenamento, a forma que vai ser feito com a conformidade que o ITI exige do armazenamento do certificado digital. Então, não vai mais existir certificado em arquivo? Não vai ter mais? Não. O certificado digital e o selo eletrônico não ficará mais armazenado diretamente em um computador comum. Não vai existir mais essa modalidade de colocar um arquivinho lá dentro do computador, vai colocar o arquivo em várias máquinas. Não vai ter isso mais. E o que isso significa na prática? O certificado digital não ficará mais em pendrives, então também não vai ter A3 pendrive, HDs, né, ou cartões inteligentes, pois isso não garante a segurança que é exigida pelo ITI. Empresas e órgãos que utilizam o selo eletrônico terão que investir em soluções seguras de armazenamento, que são aqueles armazenamentos que eu falei lá na frente, né, atrás. Isso reduz o risco de perda, roubo e fraudes, tornando as transações digitais mais confiáveis. Então, o A1 armazenado em arquivo, cartão, não vai existir mais. Tudo vai ter que ser armazenado conforme a segurança que o ITI exige. E como que vai ser, né, a R eletrônica? Deixa eu só fechar aqui no selo, que fica mais fácil vocês visualizarem. Né? Então, a R eletrônica, né, o que vai mudar para as autoridades de registro o processo da emissão do certificado digital. Então, a implementação da R eletrônica trará mudanças significativas para as ARs, mas não significa que vai ser o fim delas. Tem muita gente que fala: nossa, a R eletrônica vai substituir minha R, acabou, o mercado de certificação digital vai acabar. Não. As ARs continuarão existindo, mas terão um papel mais automatizado e digitalizado. Né? Então, quais são as principais? Poderá ficar com contador e empresa? A questão do armazenamento, né? Então, como vai ser armazenado em nuvem, no HSM, o contador vai ter acesso, mas ele não vai ter acesso mais igual ele hoje tem, vários arquivos armazenados no computador dele. Então, dependendo do que a AC for escolher de armazenamento, vai ser o que a R vai vender, né? E explicar para o contador como vai ficar armazenado o certificado dele. Se é em nuvem, se é num servidor, né, num data center. Então, a forma que a C trabalhar vai ser a forma que a R vai armazenar também os certificados. Então, acabou aquele negócio do contador ficar com aquele tanto de certificado armazenado dentro do computador dele. Não tem segurança nenhuma esse armazenamento. Falando sobre isso, né? Digitalização total do processo da emissão. Então, como que a R vai ser a mudança da R, né? A validação da identidade do solicitante será feita por meio de biometria facial, cruzando os dados, né, governamentais e a inteligência artificial. Então, isso vai eliminar a necessidade de comparecimento físico, reduzindo a atuação presencial das ARs. Então, vai ser como se você estivesse abrindo uma conta hoje em um banco, né, digital, por exemplo. Eu quero abrir minha conta no C6 Bank.
você não vai até uma agência do C6 Bank. Não sei nem se existe uma agência do C6 Bank. Você vai lá, abre o seu aplicativo, valida digitalmente, manda o seu documento. O processo é feito por você, né? Então, deve ter uma pessoa por trás, validando os seus documentos. Lógico que a inteligência artificial cruza os dados governamentais, né? Tanto utilizando RG, CPF, as fotos que você tirou para colher seus documentos. E a inteligência artificial também vai colher, né, essa sua foto e vai cruzar seus dados e você vai abrir a sua conta no banco. Deixa eu ver a pergunta aqui. Loiane, esse Mindmap será possível compartilhar para estudo posterior? Depois eu vou dar um brinde para vocês. Quem respondeu a nossa pesquisa, eu compartilho com todo mundo. Aí coloca lá o e-mail, tá? Eu compartilho o mapa com vocês, sem problema. A maior automação e menor necessidade de intervenção humana. Então, hoje as ARs contam com agentes de registro, né, para validar documentos presencialmente. Com a AR eletrônica, essa validação será automatizada, reduzindo a necessidade de atendimento manual. Então, o agente de registro ele vai ter um outro papel dentro da AR. Ele não vai ser mais a pessoa que vai escaracrachar. Ele vai ser uma pessoa que às vezes pode trabalhar no compliance, né, no, igual eles falaram ali na questão do que vai ter um outro papel, né, a R, então ele pode ter, não é que ele também vai deixar de existir, ele vai ter um outro papel dentro da autoridade de registro e dentro da AC também. Mudança no modelo de negócio das ARs, falando comercialmente, né? Então as ARs precisam se adaptar oferecendo novos serviços digitais e investindo em plataformas tecnológicas para garantir a emissão remota e segura dos certificados. Então, algumas ARs poderão operar exclusivamente no meio digital, sem unidades físicas. Então, não vai ter, porque hoje, para você ser uma AR, o que tem que fazer? Faz auditoria no computador, né? Faz auditoria do local, você tem que mandar foto para o ITI, aquela coisa toda. Então, com essa mudança do selo digital, as ARs vão poder trabalhar digitalmente, né? Como um banco digital, sem precisar ter um local físico que vai ter uma auditoria, né? De local, de foto e tudo. Então, essa mudança eu acho que vai ser um pouco mais lenta no ITI, porque a gente sabe que é um órgão do governo, né, gente? Quando a gente fala de órgão do governo, as mudanças são um pouco lentas, mas vai acontecer isso e a questão do investimento em plataformas, né? Vocês, como a R, acredito que vão seguir a AC, né? Se a AC hoje já está investindo em plataformas, a AC de vocês, que vocês estão, em garantir nessa questão de emissão de certificado sem a validação de uma pessoa, então isso já é um começo, já é bacana porque ela já está se preparando para a mudança que vai acontecer no certificado digital. Realmente, deixa eu ver aqui. Loiane, já fiz um teste na emissão de certificado em nuvem, já utilizando a eletrônica, mas vinculada à minha R. Realmente a segurança aumenta muito porque temos que baixar um app e quando utilizamos o certificado na nuvem, temos que informar o token do app para acessar o certificado. Mas já para os computadores, esse acesso ficará muito restrito, já que o app é pessoal do cliente. Isso mesmo. E aí a gente vai ter que educar os contadores, que é difícil, né, gente? A gente sabe o quanto é difícil, cada dia que passa eles querem mais agilidade, praticidade, né? Mas a gente tem que focar justamente nisso com os parceiros. Vocês vão ter segurança. Que qual que é a segurança que você tem hoje se roubar um computador seu da sua empresa e tiver todos os certificados lá do seu cliente armazenado? Já pensou o problema que isso traz para você? Se entrar na sua empresa e levar seu computador, vai acessar tudo, porque não tem senha, né? Pode ter a senha do computador, mas isso aí um hacker tira de letra, né? Então, vai ter mais segurança hoje para acessar o certificado do cliente. Outro exemplo que eu dou também é um exemplo bem prático. A gente não dá a senha do banco para todo mundo acessar, né? Para entrar no meu contador precisa do meu extrato bancário. Você dá a senha do banco para ele acessar para pegar seu extrato bancário? Não é a gente mesmo que faz. Isso virou aqui no Brasil porque a gente quis trazer comodidade, o contador, nós como a RQ levamos comodidade para o contador, agilidade, processo, que a gente quer vender para ele uma solução mais prática, e o contador vende isso para o cliente dele. Gente, tem cliente que não sabe nem para que ele faz certificado digital. Então, isso vai trazer mais, além de mais segurança, vai trazer mais responsabilidade também, né, para o empresário, né, para o contador,
para a R, para a C, né, para toda a cadeia que trabalha com certificado digital. O certificado digital é um documento, é uma identidade da empresa, isso precisa ficar muito seguro, né? A pessoa, um hacker, pegar um certificado digital de uma empresa, olha o tanto de coisa que ele pode fazer com um certificado digital, né? E o papel estratégico das AEs na nova realidade digital. Embora o processo seja automatizado, as AEs continuarão sendo responsáveis por auditar e monitorar a emissão do certificado digital, garantindo a conformidade com as legislações do ITI. Então, vocês ainda vão continuar sendo responsáveis por essa questão de auditar e monitorar o certificado. Além disso, poderão oferecer serviços adicionais de consultoria em segurança digital, autenticação e integração de documentos digitais em sistemas corporativos. Então, nós vamos ser especialistas de fato em certificado digital. É isso que a gente vai vender para os nossos clientes, né? Não somente um certificado para ele validar os documentos, a gente vai vender uma consultoria de segurança digital. Então, vai ter muita oportunidade no mercado de certificação digital. E a gente falamos sobre a mudança, né? Então, o que é uma R eletrônica? É uma evolução, né, do certificado digital, permitindo a emissão 100% online, sem precisar de conferência, sem precisar de ir presencialmente. E, gente, tem contador que não sabe que isso existe, e isso já existe no mercado de certificação digital. Então, como vai funcionar? O usuário vai fazer uma solicitação online, a validação é feita por biometria facial, cruzando os dados, né, com a inteligência artificial, e o certificado é emitido eletronicamente. Por meio disso, falando comercial, né, no comercial, a gente vai ter uma pessoa que vai ter que fazer a venda do voucher, né, do certificado. Então, a R faz a venda do voucher, manda o voucher para o contador ou para o cliente, e o cliente faz o processo da emissão do certificado digital. Então, quais são as vantagens? Facilidade no acesso, as pessoas e empresas podem obter certificados digitais de qualquer lugar. Quantas vezes o contador liga para o cliente, às vezes o cliente está fora do Brasil, está de férias, aconteceu alguma coisa imprevista e ele precisa entregar um documento urgente e o cliente não fez o certificado, deixou vencer, aí tem que pegar, ir até uma loja ou entrar, fazer uma videoconferência, ficar numa fila. Isso vai reduzir, né, e facilitar o acesso na hora da emissão do certificado digital, desculpa. Redução de custos, né? Elimina a necessidade de deslocamento, infraestruturas físicas, então a gente vai conseguir reduzir o custo. Segurança aprimorada, utiliza múltiplos fatores de autenticação, então biometria facial, validação em bases governamentais, né? Hoje a gente utiliza o Data Valid, né? Outras formas de validação, então a gente vai ampliar um pouco mais essa validação para a gente ter mais segurança. E a expansão do mercado, né? Mais pessoas terão acessos a um certificado digital. Não somente a pessoa que precisa emitir nota fiscal, validar documentos, né? A ideia é que a gente utilize as mesmas técnicas da União Europeia. Lá na União Europeia, para você emitir um diploma, precisa ter um certificado digital. Então, é muito mais amplo. Imagina o quanto isso vai agregar, eu falo financeiramente falando também para as nossas ARs, né? E quais são os impactos da empresa? Agilizar processos burocráticos, como assinatura de contratos, envio de documentos fiscais. E no governo é acelerar serviços públicos digitais, reduzindo filas e tempos de espera. A gente sabe o quanto é burocrático quando você precisa de alguma coisa do governo, né? Alguma lá no INSS, alguma coisa em algum órgão do governo, aí entra, e solicita, e espera. Então, isso vai trazer mais agilidade. Mas, claro, né, gente, transparência também nas transações que são feitas no governo. E a tendência e impactos futuros, né? A gente tem várias tendências e vários impactos, né? A expansão do certificado da certificação digital, então maior adesão de hospitais e clínicas para autenticação segura de prontuários. Hoje a gente sabe que tem poucos que utilizam. Uso na educação, como eu dei de exemplo, como diplomas e certificados digitais, né, para segurança também das pessoas que utilizam. Aqui a gente fala também sobre integração e blockchain com a inteligência artificial. Isso vai ajudar muito também o processo, né? Vai ter maior transparência e rastreabilidade de documentos digitais, né? O blockchain ele vai criar um registro imutável das assinaturas e autenticações feitas com certificados digitais. Então, cada transação assinada digitalmente pode ser gravada em uma cadeia de blocos
centralizadas, garantindo maior rastreabilidade completa. Então, depois quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre os blockchains, eles são bem legais porque ele dá uma segurança maior no processo, na transação, né? Isso falando palavras de TI, né? Utilizando a tecnologia, e vai evitar fraudes e aumenta a confiabilidade de documentos digitais. Então, vai trazer mais confiança para o nosso mercado também. A validação automatizada de identidades e transações, né? Então, a inteligência artificial será usada para validar documentos e identificar fraudes em tempo real. Então não vai ser, eu sofri um ataque, vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Então, em tempo real, a gente vai conseguir ver essas fraudes que vão ser atingidas por empresas e órgãos. O processo de biometria facial, reconhecimento de padrões e análise de comportamento ajudará a confirmar a identidade dos usuários. Então, a gente sabe que ainda, mesmo em 2025, existem pessoas que tentam se passar por outras na hora de fazer a validação do certificado digital. Então, o processo da biometria facial vai agilizar muito isso. Né? Empresas poderão usar algoritmos de aprendizado de máquina para verificar transações com o certificado digital de forma mais automática. Então, ter um TI dentro da empresa, seja na AC ou na R, vai ajudar muito nesse processo também de mudança, viu, gente? Para vocês poderem estar em conformidade com as mudanças do mercado agora. E como que as empresas poderão utilizar certificado digital nessas transações? Né? As empresas de negócios, né, o mercado B2B, vão ter mais contratos mais inteligentes. Né? Então, a gente vai ter assinatura digital, poderá ativar automaticamente cláusulas contratuais armazenadas em blockchain. Cara, isso é muito legal, ter essa mudança inteligente, de contratos inteligentes, né? Então, ativar automaticamente cláusulas contratuais, né? Sem precisar ir até um cartório, sem precisar validar juridicamente esse contrato. Né? Registro de transações financeiras, isso a gente fala de bancos e fintechs, né? Que eles poderão validar operações automaticamente com chaves criptográficas. Hoje já tem bancos que fazem esse processo, né? E vai ser uma oportunidade para outros bancos também fazerem esses registros. E a proteção contra fraudes, né? Validação automática de documentos assinados, garantindo que são autênticos e não foram adulterados. Então, isso a gente vai ter também com o nosso processo de blockchains. Né? E para os órgãos públicos, autenticação de documentos administrativos, né? Licitações, alvarás, certidões públicas poderão também ser automatizadas via blockchain. Blockchain são blocos, né? Então não vai precisar automatizar um só, né? Verificar somente um, vai ter como verificar vários documentos em blocos. Né? Sistema de votação digital, redução de fraudes em processos eleitorais digitais, né? E a gente vai conseguir ter esse sistema, integração com cartórios digitais, facilitação do registro e autenticação de contratos, escrituras e outros documentos legais. Então, vai facilitar também a questão dos órgãos públicos. E logística e cadeia de suprimentos. Né? Hoje a gente não consegue fazer um rastreamento 100%, né, de produtos e transações. A gente vai conseguir fazer o rastreamento de produtos, não? Empresas poderão utilizar, né, o blockchain para garantir a autenticidade e procedência de mercadorias. Né? Isso vai facilitar automatização de pagamentos com contratos inteligentes validados por certificado digital. Né? Hoje tem o certificado específico, né, para carga, né, o CTE lá, e não vai precisar mais ter um certificado específico. Aí tem um PJ para a empresa, aí tem um certificado específico para tal coisa, para outra coisa, eles vão conseguir fazer o processo mais automatizado. E aqui falando sobre a segurança e proteção de dados, então, autenticação sem senha, né? Certificados digitais poderão ser usados para login seguro sem a necessidade de senha. Né? Imagina hoje você entrar, igual a gente entra no Gov em outros sites, utilizar o certificado digital sem precisar utilizar senhas. Né? Entrar dentro utilizar seu certificado para acessar um banco, por exemplo. Né? Então, controle de acesso digital. Empresas poderão autenticar funcionários e liberar acessos por meio de certificado digital. Então, acessar o sistema da empresa, todo mundo vai ter que ter um certificado digital, igual hoje é no órgão público, né, para acessar
os documentos, acessar os locais da empresa, né, os programas que são utilizados, então isso vai também abrir mais uma porta, né? E o padrão internacional, né? A gente vai estar vinculado às diretrizes de outros países que já utilizam essas assinaturas avançadas e os selos eletrônicos. E quais são os desafios, gente, que a gente vai ter que superar? Adaptação vai ser complicado, né? A gente sabe que mudança gera desconforto, gera dúvida, ansiedade, então a gente vai ter que adaptar as empresas a essa nova tecnologia. Segurança contra ataques cibernéticos, precisa ter uma segurança muito bem desenhada e alinhada entre a C e a R para não sofrer esses ataques, né? E a educação digital da população para o uso correto das certificações. Eu até comento com os meus alunos, né, da minha mentoria, que é interessante a gente ter uma comunicação 100% eficaz com os nossos clientes. Né? Uma comunicação que a gente consiga mostrar para ele o porquê que ele precisa do certificado digital. E não somente porque o contador mandou ele fazer o certificado. Por que que isso vai facilitar a vida dele? O porquê que isso vai melhorar a vida dele? O porquê que isso vai trazer agilidade para a vida dele? Então, a gente tem que educar digitalmente a nossa população para eles poderem utilizar o certificado digital. E acabou. A R vai acabar? Meu Deus, socorro, né? Não, as ARs continuarão existindo, mas com um novo papel. Então, as principais mudanças para a R são automação do processo de validação, né? O trabalho manual será reduzido, né? Então, pois a validação será feita por algoritmos e biometria. Então, acabou aquela loucura, né, de trabalho manual, de fazer, anexar um monte de documento. Não vai ter isso mais, né? Uma nova função das ARs, monitoramento e compliance. As AEs terão um papel essencial na auditoria dos certificados emitidos, garantindo que as regras do ITI sejam cumpridas. Então, hoje a AC faz isso, né? A R vai ter um papel fundamental nessa questão do monitoramento também, para ver se realmente o certificado está sendo utilizado de uma forma correta. Né? Expansão dos serviços oferecidos. As AEs poderão oferecer consultoria em segurança digital, integração de certificado digital e soluções customizadas para empresas. Então, você pode pegar uma empresa e falar para ela: olha, eu vou vender para você um pacote de serviço de acordo com a sua necessidade. Você não vai vender somente um selo eletrônico, você não vai vender somente um certificado digital. Eu sou especialista nesse modelo de negócio, eu vou te oferecer uma solução que vai trazer um benefício de implementação do certificado digital dentro da sua empresa, da sua organização. Então, a gente vai ter um papel muito importante nessa educação digital dos nossos clientes. E adaptação tecnológica, né? As AEs precisarão investir em plataformas digitais e automação de processos. Então, gente, a planilhinha do Excel, né, fazer as coisas no manual, né, vai acabar. A gente vai precisar ter uma adaptação tecnológica de sistemas, né, para a gente poder mostrar essa segurança também para os nossos clientes. E aqui, né, já indo para o final, né, qual que é a conclusão? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que é muita informação, né, gente? É muita coisa que vai acontecer no mercado de certificação digital. A gente vai continuar falando sobre esse tema, né? Eu ainda vou separar algumas aulas durante as segunda-feiras para a gente poder, às vezes, fazer plantão de dúvidas, né? Falar sobre mais como as AEs vão poder atuar, porque eu acho que essa é uma grande dúvida que existe no nosso mercado. Ah, Eloiane, como que eu vou fazer essa adaptação? Eu vou ter que mandar embora todos os meus GGRs? Como é que vai ser isso? Ou vai ser um processo? Tudo vai ser feito num processo que o ITI com certeza vai guiar, né, as autoridades de registro, as ACs, e vocês também cobrarem da AC de vocês para ter mais momentos como esses de explicar de como eles vão trabalhar para que a gente tenha essa educação digital dos parceiros, dos clientes, né? O contador vai ter acesso ao certificado do cliente, sim ou não? O contador
vai conseguir armazenar isso se ele quiser ter um servidor dentro da empresa dele, da contabilidade, ele vai conseguir armazenar esses certificados dentro, porque hoje tem um sisteminha, né, que algumas ACs trabalham, que o cliente compra esse sistema de armazenamento e deixa lá armazenado. Vai existir, continuar existindo isso? Sim ou não? Então, tem muitas perguntas ainda para serem respondidas. O que eu quis mostrar para vocês aqui é mais ou menos só um desenho de como vai ser as mudanças agora a partir de 2025. E o que que a gente falou nessa aula, né? O resuminho dos principais pontos. A R eletrônica não elimina as ARs, mas exige adaptação para o novo modelo digital. O selo eletrônico agiliza a autenticação de documentos e reduz a necessidade de assinaturas individuais. As AEs terão oportunidades de negócio como consultoria e integração de certificado digital em empresa. E o ITI, né, estabeleceu regras rigorosas para o armazenamento do selo eletrônico, garantindo a maior segurança e rastreabilidade dos certificados digitais. É isso, gente. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Então, meu brinde é: eu vou dar o NPS para vocês responderem. Quem responder lá e colocar o e-mail ou o WhatsApp, eu vou compartilhar. É legal colocar o e-mail, porque aí eu compartilho o e-mail com vocês do mapa mental. Quem quiser lá também participar da nossa sessão 1 a 1, né, para saber como que a gente trabalha, a questão da nossa mentoria, também tá lá. Eu vou colocar aqui o link, vou mandar o link aqui no chat. Por favor, vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Enquanto isso, quem quiser abrir o microfone, comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição para vocês poderem esclarecer as dúvidas de vocês. Espero que eu tenha tentado abrir, clarear um pouquinho e não ter dificultado mais, porque é muita informação, mas espero que eu tenha clareado um pouco para vocês como que vai funcionar essas mudanças no ramo, no nosso ramo, que vai ser mudanças grandes, mas que vão trazer também grandes oportunidades no nosso mercado. Ai, desculpa, mandei o link errado. Foi mal, eu vou mandar agora de novo. Gente, tava olhando aqui, mandei o link errado, aí não dá, né? Copiar o link. Deixa eu interromper o compartilhamento. URL, poxa. Agora foi o certo. Agora sim, gente. Quem for respondendo, quiser ficar à vontade, pode sair também. Diante, eu já agradeço novamente, né, por vocês terem aceitado o meu convite, participar. Fiquem atentos, quem quiser entrar lá no grupo, vou mandar o link aqui, não sei se está todo mundo lá no grupo. O grupo somente eu que falo, né, lá no grupo, a gente manda tudo com relação ao nosso mercado de certificação digital. E toda quinta-feira eu já mando o tema que vai ser feito da aula. Então a gente já falou sobre perguntas abertas, objeções, né, como prospectar clientes, né, de uma forma mais prática. Então a gente costuma falar, trazer quem tiver também alguma sugestão de, Loiane, eu queria que você falasse na aula semanal sobre esse tema. A gente pode trazer esse tema também. Às vezes, se quiser trazer o tema de novo, né, do selo digital, porque é um tema bem complexo, mas pode ter certeza que trazendo novidades, eu vou mandar lá no grupo também, quem tiver no grupo, sobre novidades no mercado de certificação digital. O link para o grupo eu mandei aqui no chat, vou mandar novamente, que é esse aqui, ó. Esse é o grupo que a gente tem lá, chama Venda Mais Segunda. Na pesquisa, deixa eu. Ó, a pergunta primeiro é o nome, aí depois você coloca o seu telefone, o e-mail e a nota. E o motivo e se quer participar da sessão 1 a 1 que é gratuita. Lá na. Colocou 319, né? Mas a pergunta é qual é o WhatsApp, tá? Na hora de editar aqui eu cliquei. Então o formulário é qual que é o WhatsApp. Para a gente poder adicionar no grupo caso a pessoa queira também.
É isso, gente. Muito obrigada. Eu vi que já bastante pessoas responderam aqui, bacana. Vou mandar, vou compartilhar o link do mapa mental com vocês, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo também do WhatsApp, mas todo mundo vai receber um acesso dentro do e-mail. Então, na hora que vai aparecer o e-mail lá, o Mind, né? Aí você clica e você vai ter acesso ao mapa. Espero vocês na próxima aula. Eu vou mandar lá no grupo o que que vai ser a próxima aula, mas já estou aqui, qualquer coisa, estou aqui também. Meu WhatsApp está à disposição de vocês. Muito obrigada, boas vendas, bora para cima, segunda-feira, né?